BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Fita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Pré-Sexto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android, no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar com a gente, mandar suas mensagens? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Só lembrando que esse WhatsApp não tem o número 9. Estamos ao vivo também em rede com a Rádio Nova Web aqui de Santo André e também pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês. Hoje, edição especial de 3 anos no ar. Sim, estamos completando os 3 anos aqui na Rádio Conectados. Desde já agradeço a companhia e o esforço da toda a nossa equipe, Guga Oliveira, Kaique Feitosa, Kleber Cunha, Lucélia Alves e, claro, a competência do coordenador Rafael Schmidt, além dos nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista Assis Ângelo e o colunista do Veja Música, Sérgio Martins, que também faz parte da nossa equipe. E claro que para comemorar essa edição, a gente tinha que trazer aqui um convidado de peso, né? Alguém muito especial, alguém que tem uma longa história no rádio. Ele, formado em jornalismo pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado, pós-graduado em jornalismo literário pela ABJL. Em 94, entrou na Rádio Jovem Pan, onde passou pelas editorias da Cidade, Economia e Política. Em 2013, assumiu a gerência de jornalismo do Grupo Jovem Pan. Foi um dos idealizadores do programa Os Pingo nos Is, que se tornou, além de um fenômeno, uma referência no radiojornalismo. Em 2007, também passou a ancorar o programa 3 em 1, também de sua criação, e está lançando o livro 45 Minutos do Primeiro Tempo, que será lançado no dia segunda-feira, 13/5, às 18h30, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Eu tenho a honra de receber nesse programa
Patrick Santos. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Carlos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Aliás, uma data especial, né? 3 anos aí do programa, um programa muito interessante que traz é bem amplo, né? Em todos os segmentos. Enfim, eu acompanhei um pouquinho antes de vir também os tipos de entrevistas que você faz, enfim, trazendo a variedade. Eu gostei muito do projeto de vocês, uma coisa muito legal e que honra estar participando dessa edição, como você disse, né? Uma edição especial de 3 anos, enfim. Vamos lá, vamos com tudo, como diz um colega com quem eu trabalhei na Jovem Pan, que é o Carlos Andreasa, que também faz a 4ª capa do livro. Sim. Vamos com tudo, vamos lá, estou à disposição de vocês aí. Inclusive o Carlos Andreasa, o cumprimento inicial dele no 3 é sempre assim, não é? Vamos com tudo. A honra é toda nossa aqui, viu, de te receber, Patrick. Patrick, quantos anos aí de carreira? Eu tenho, na verdade, de Jovem Pan, né, que agora estou afastado aí há praticamente 9 meses. Eu tinha até a parada em agosto do ano passado, eu tinha 24 anos, 3 meses e 17 dias de Jovem Pan, né? Minha idade. Você tem 23 anos? Pô, você é um bebê, pô. Eu tenho a idade do livro, os 45, né? É por isso também do 45. Brincadeira, eu tô com 41. Somos contemporâneos, pô. Sou um pouquinho mais velho, mas... Exatamente. Mas você tá bem, pô. Mas assim, eu comecei a carreira no interior, né? Eu comecei numa cidade aqui do interior de São Paulo, que chama Tupã. Sim. Eu trabalhei, eu ainda adolescente, né? Você é de Tupã, né? Não, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, nasci aqui, sou paulistano de nascimento, mas parte da minha família é de Tupã. Então, na adolescência eu fui pra lá. Eu morei dos 13 aos 17 anos. E aí eu vim para São Paulo. Mas Tupã marcou muito, né, a minha vida, porque foi lá que eu comecei a trabalhar num jornal do interior, que é um jornal que chama Folha do Povo, que tá lá, firme e forte no interior. Então, com 14, 15 anos, eu já escrevia pro jornal, pra Folha do Povo. Sim. Fazia esporte lá. Então foi... Você trabalhou na área do esporte? Trabalhei na área de esporte. Eu sempre gostei muito de futebol, né? De esporte de uma maneira geral. Sim, por isso que o 45, que é o meu livro, que ele não tem nada de futebol, mas a não ser a metáfora, né? Do 45. Mas eu comecei no jornalismo esportivo no interior. Aí depois eu fui para outras editorias até ficar muito tempo na editoria de política, né? E você está lançando esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui para a câmera, que é bonita a capa, eu gostei. De quem é essa capa? É do Nômade Digital. São 2 designers lá de Caxias do Sul que fizeram para mim, tiveram uma sensibilidade enorme. Eu gostei demais, porque esse efeito, né? Parece que ele vai subindo assim no livro. Uma chama subindo assim. E meio que tirando o primeiro tempo para vir o segundo, né? É um pouco nesse sentido aí. Então tem uma cor muito legal. Adorei a capa. Você está lançando ele pela Literary Books International? Isso. A Literary, que é uma editora aqui muito próximo aqui como é que é? Perto da Aclimação. Aqui do lado. Super perto. E é uma editora que apostou no projeto o Maurício Cita, que é o proprietário da editora. Ele é interessante que ele também era um ouvinte da rádio, da Jovem Pan, enfim. E apostou no projeto e ficou bem legal o livro, que eu estou lançando agora na segunda-feira aqui em São Paulo. Estaremos lá, hein? Espero você lá, pô. Estaremos lá. E tem a apresentação aqui de uma referência também, que é a Vera Magalhães. Também. Sou fã da Vera Magalhães. E a apresentação do Pedro Bassan também. A Vera faz o prefácio do livro, né? Sim. A Vera, com quem eu trabalhei durante 2 anos no 3 em 1, né? E o Bassan é meu amigo de Tupã. O Bassan sim é tupanense, né? Ele nasceu em Tupã, o pai dele faleceu há pouco tempo, um dos maiores advogados lá da região, Dr. Pedro Bassan. E o Bassan, além de amigo, ele que me trouxe pra Jovem Pan, porque ele trabalhou também. Ele foi na Jovem Pan? Ele trabalhou na Jovem Pan salvo engano, foi de 92 a 94. Aí, em 94, que eu vim para fazer faculdade, já no primeiro ano, ele me conseguiu um estágio lá na rádio. E aí, um pouco depois, ele saiu. Aí ele foi para Bandeirantes, depois para a ESPN, até chegar na Globo. Então, o Bassan é um amigo aí de longa data e fez como eu digo, ele fez a orelha do livro, né? Porque o Bassan, eu considero...
Eu considero, sinceramente, o melhor texto da TV brasileira, né? E um grande repórter, né? Não, sem dúvida. Mas ele tem sensibilidade, né? Ele tem um olhar humano sobre tudo. Ele é um grande contador de história, né? É necessário, né, Patrick, esse olhar humano para as coisas. O Bassan, olha assim, raramente... Você tem o Tino Marcos, o Marcos Uchoa, né? Esses grandes nomes aí do jornalismo da TV brasileira. Mas o Bassan, ele usa muita figura de linguagem, ele tem metáforas na hora certa, ele tem um olhar muito sensível sobre uma série de coisas. Ele captou a essência do livro em 900 toques que você percebe mesmo que é de quem sabe fazer, né? Aquela pessoa que tem aquele feeling, né? E o Bassan leu o livro todo, ficou encantado, enfim, poxa, enfim, fiquei muito grato com a participação dele. Obrigado pro pessoal que já está aqui também na nossa live, o Alexandre Nunes do Simbora, todas as quarta-feiras aqui, Magna Souza, Wilson Iguchi, Elvis Ribeiro, muito obrigado, Tiago Francisco, João Madri, João Camilo Cunha em Salvador também ouvindo a gente. Alexandre Nunes diz aqui 3 anos de um relevante e fundamental programa em nossa grade. Não vou dar parabéns, mas sim agradecer pelos 3 anos do Paraná Conectados. Muito obrigado. Raimundo Nonato também aqui com a gente. O João Madri, que é da Rádio Positiva, lá no Rio Grande do Sul. Estamos na rádio lá em Roca Salles, viu, Patrick? Que legal. Em Rio Grande do Sul. Muito obrigado, João, pela audiência aí. Tarcísio Alves, Tony Agreste em Minas Gerais, Adonia Borges, muito obrigado. Pessoal, a gente vai soltar aqui o nosso primeiro quadro cultural de hoje com o jornalista Cisângelo, e na volta a gente vai começar a falar aí do livro, vamos entrar mais a fundo aí nessa parada também que o Patrick deu. Vamos fuçar a história dele um pouco aqui no programa hoje, lá. Viu? Opa! Então vem aí o quadro 1 Minuto de Prosa com o jornalista Cisângelo. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial e em população. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo, amando, trabalhando, frutificando aqui na terra brasileira. Pois é, e lá no Nordeste, uma região formada por 9 estados. Na somatória, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É muita coisa. E só lá em Pernambuco, a quantidade de personalidades de brasileiros com respeito, nascidos e vividos, não foi mole. Muito grande. Entre os quais, Luiz Gonzaga do Nascimento. Ei, sabe quem é? Luiz Gonzaga do Nascimento. O rei do Baião. Esse cara, ele vestiu-se de couro que nem um vaqueiro e foi pra luta, né? Mostrando as cores do Nordeste. Do Brasil a partir do Nordeste, mostrando a cultura daquela região, e é ampla, a música, o folclore, de modo geral, tudo de bom o Luiz Gonzaga mostrou em 626 músicas. E partiu para a eternidade. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1912. Na verdade, ele nasceu nesse dia, nesse mês e nesse ano. E viveu um bom tempo. Há quem diga que ele morreu. Mentira! Ele foi pro céu. Aliás, ele tá por aqui entre nós, cantando cada vez melhor. Viva Luiz Gonzaga! Programa Paiaiá. Esse foi Assis Ângelo com o quadro 1 Minuto de Prosa. Obrigado, Tiago Almeida, aqui também conectado com a gente. Participe com a gente, concorra uma caneca nesse mês de aniversário do programa Paiaiá na Conectados. Ô, Patrick, você deu essa parada aí, né? O ano sabático, né? Isso aí. Chama. Dá uma explicação, o que é o sabático? Olha, vamos tentar desmistificar um pouco, né? Que, na verdade, quando eu parei, a minha ideia não tinha nada a ver com... Não tinha nada a ver. Eu jamais imaginei sabático usar esse termo, que eu acabei, a partir do momento que eu entendi um pouquinho como ele funcionava, eu acabei usando também. Porque, na verdade, é uma tradição judaica, né? Vem de Israel, não é? Isso, do Shabbat, né? Isso. O que é? Na verdade, é só aquele momento de descanso, né? Onde você
você para refletir um pouco. Se você pegar pela história, já na antiguidade, os povos antigos, nos ciclos de 7 anos, eles paravam por um ano. Então, não plantava, não colhia, não arava, né? Claro, você armazenava os alimentos para aquele ano. Por quê? Porque você descansava a terra, né? Inclusive, no Nordeste, na Bahia, a gente fazia isso. Né? Então, é isso. Segue essa tradição, porque você você volta com mais força, né? Sim, exatamente. E depois foi passando, né? No começo do século passado, nas universidades americanas, o conceito foi levado também para os catedráticos, né? Para os professores que faziam essa parada para buscar novos conhecimentos, para repassar para os seus alunos, tal. Depois isso acabou chegando para o mundo empresarial americano nos anos 50, né? Mas aí já com o conceito de talvez dar um pouco mais de ânimo para os cargos executivos, para as pessoas refletirem um pouco mais. Descanso mental. Isso, um descanso mental. Então essa é um pouco a história do sabático, né? Agora, há um certo mito, né? As pessoas acham, tá, um ano sabático, acham que o cara tá de férias, você tá de férias um ano, 6 meses, sei lá, cada um define o tempo que quiser. Sim. Mas, na verdade, é diferente de férias. Porque as férias você vai ali, você goza os seus 15, 20 ou 30 dias, que é um direito do trabalhador, claro, o trabalhador que eu digo que ainda do que sobrou de carteira assinada, enfim, você tem... Dos poucos que temos, enfim, mas o sabático, quem procura, quem faz essa opção, são pessoas que estão procurando um pouco reconectar, buscar novos horizontes, estudar, mergulhar em outras áreas, entendeu? Quando você decide parar e por quê? Eu decidi parar, eu comecei em agosto do ano passado, eu já vinha num processo de 2, 3 anos com certo esgotamento psíquico-mental, né? Eu tava muito cansado, eu tava já estafado de muito trabalho durante muito tempo, né? Então eu comecei a sentir que o meu processo criativo estava sendo afetado. Eu não estava com a mesma criatividade. O tempo de trabalho que eu tinha, 12, 14 horas como gerente de jornalismo, como executivo, ele já não estava... Eu já não conseguia ofertar aquilo que eu passava ali dentro, né? Então, você trabalhar 12, 14 horas, mas efetivamente você oferecia muito menos, porque você tinha um desgaste mental mesmo, que é absolutamente natural. E aí eu resolvi dar esse tempo, mas muito em função também de uma carreira muito bem sucedida que eu tive, né? Na emissora, penso eu, né? Eu fiz uma história ali dentro, então eu tenho esses 24 anos, eu fiz o meu melhor, então eu tinha uma história muito bem construída ali, né? Sim. Então eu senti que era hora de parar, porque eu tinha feito esse meu papel, né? Eu acho que eu passei por todos os departamentos, eu acho que eu tinha uma história muito rica, e aí eu resolvi parar para ampliar um pouco, né, o horizonte, ver por onde eu poderia caminhar, enfim. O programa Os Pingos nos Is, que é uma criação sua, talvez depois do Jornal da Manhã da Jovem Pan, o programa de política mais bem sucedido. Assim. Eu acho que de programa, de política, ele é o mais ouvido. Porque o jornal, na verdade, ele é um jornal, né? Sim, então ele não é só política, ele traz... Ele engloba vários assuntos. De opinião, né? Se bem que... O Pingos nos Is é mais de opinião. O Pingos nos Is hoje é o programa de maior audiência do rádio brasileiro que trata de política, né? E ele começou no final de 2013, né? Que eu ajudei a formular junto com o Reinaldo. Sim. E na época foi a Mona Dorf. O programa Pingos começa. E foi eu, a Mona e o Reinaldo. Depois a Mona saiu. Teve o Vitor La Regina. Isso, aí veio o Vitor La Regina. Aí ficou eu, o Vitor e o Reinaldo durante um bom tempo. E aí eu saí no final de 2015 eu saí. No final de 2015 eu saí. E aí eu assumi o 3 em 1, que eu também ajudei a formular junto com o Tutinha, né, que é o diretor-presidente da Jovem Pan. A gente formulou. E aí eu passei a ancorar o 3 em 1, que também é um programa de política, né? Sim, de opinião. De opinião também. Com grandes nomes do jornalismo nomes, político. Isso, exato. E aí, então, os dois programas compõem a grade do fim de tarde e começo de noite da Jovem Pan, né? Agora, o Pingos nos Is, ele tem uma coisa interessante no processo de criação, né? Porque ele mudou
a forma do brasileiro acompanhar a política. Ele teve um papel fundamental, né, no mergulho das pessoas no universo da política, porque hoje é muito comum, né? Você vai nos lugares, você está num restaurante, você está num bar, ou você está num ônibus, enfim, você está no metrô, você está ouvindo as pessoas discutirem política. Antigamente se discutia futebol, né? Você falando disso, eu até gostaria de tocar no assunto, que é o seguinte: você para em agosto, 3 meses antes, talvez da eleição mais polarizada da história do país, onde só se fala de política. Você é um jornalista que criou programas políticos, que vive no mundo, nos bastidores, no mundo da política, que dá voz também a isso, uma referência no rádio. Por que um jornalista... tudo que um jornalista quer, por exemplo, é dar uma boa notícia em relação à política, tudo. E aí eu fiquei me perguntando assim, por que o Patrick parou 3 meses antes de uma eleição política? Aliás, eu conto isso no livro. Conta no livro. Eu conto isso no livro. Porque desperta uma curiosidade, de certa forma. Na verdade, eu tava... É aquilo que eu tava dizendo, né? Eu precisava parar. Eu senti que eu não teria força para trabalhar em mais uma eleição, porque aí sim é um trabalho full time. Eu já tinha um trabalho full time como chefe, mas ali eu senti... Eu não estava legal para exercer a plenitude do que o cargo e do que a apresentação exigia. E eu estava disposto a não encarar esse processo todo que já vinha de um certo esgotamento, esse acirramento, como você disse, dessa polarização política. De alguma maneira já me afetava, ainda que eu trabalhasse com isso diariamente, mas eu não estava psiquicamente legal para encarar a campanha, e foi uma decisão muito corajosa, em todos os sentidos, mas para quem fez uma carreira no jornalismo político, você parar 3 meses da eleição... então, causa uma certa estranheza. Sim, uma certa estranheza, mas eu optei por olhar mais para mim, né? Eu resolvi acompanhar a política do lado de fora, e eu conto isso no livro. Tem uma coisa muito interessante, sem dar um spoiler aí do livro, mas de alguma maneira... Comprem o livro, por favor. Exato. Mas eu conto num dos capítulos como que foi para mim, pela primeira vez, acompanhar a política sem estar no microfone, né? Sem estar vivenciando aquilo, sem participar de sabatina, de debate, com entrevista com o candidato, enfim. E é muito legal, porque eu conto a partir dos olhos de uma pessoa que eu conheço na Bahia. Eu tava na Chapada Diamantina. Com a minha mulher, com a Andréia. A gente tava fazendo uma viagem lá. E num trajeto que saía de Mucugê para o Vale do Capão, era um trajeto de terra, assim, né? De estrada de terra por praticamente mais de 2 horas, né? Umas 2, 3 horas de trajeto. Eu dei carona para um pequeno agricultor ali, que ele morava em Palmeiras, na metade do caminho ali. Sim. E aí eu, trocando ideia com ele e tal, a gente começou a falar de política, e ele fala um pouco sobre esse certo distanciamento que a política tem, ele passa pelo lulismo e tal, a maneira dele ver ali o mundo político, né? Essa coisa que aparentemente está tão distante, né? Brasília, mas... É só aparentemente, né? Exato. Mas ele fala um pouco que a classe política sempre olhou muito distante ali para o Nordeste de uma maneira geral, ainda que ele fale um pouco do Lula como alguém que trouxe muita coisa lá para o Nordeste, mas que ele também, de alguma forma, ele diz que tudo tem um preço, né? E aí eu conto um pouco essa história, né? Narro um pouco essa história, o olhar dele, a partir do olhar dele na política, e eu conto isso no livro. E aí, bem no finalzinho, eu tô quase chegando no Vale do Capão, a gente liga o rádio ali, tá a Voz do Brasil, e a Voz do Brasil tá falando dos preparativos para a posse o Bolsonaro já tinha vencido. E aí me veio um monte de memória, né? Pô, pela primeira vez eu tava longe da política. Tava em outro lado. E aí eu me perguntei, né? Faço a pergunta pra mim mesmo. Pô, onde você queria estar nesse exato momento, né? Eu falei, eu queria estar exatamente onde eu tava, que era ali, naquela estrada, no Vale do Capão, chegando. Então, foi muito bom. Eu não me arrependo, não, dessa decisão que eu tomei, enfim. E foi ótimo. Esse é o jornalista Patrick Santos aqui no programa Paiaiá na Conectados. Muito obrigado a todos vocês aqui nas redes sociais. Que legal, muito bom mesmo. Minha esposa Gleice Fonseca, Norma Massa também aqui com a gente, Tiago Almeida, como anda da nossa cidade, Nova Sônia. Um abraço para todos aí. Meu amigo Zé Furão também tá por aqui.
José Roque, Rick Carvalho, da banda Ecos Pink Floyd, Márcio Nunes, muito obrigado. Renato Matos, José Newton Alves, muito obrigado a todos vocês. Gidelso, Álvaro Costa, obrigado a todos vocês. Pessoal, Patrick, vamos ouvir uma musiquinha aqui? Opa, vamos lá. Eu coloquei uma música aqui, vamos ver se você aprova ou não. Normalmente eu acerto, entendeu? O gosto do convidado. Vamos ver. Vamos ouvir aqui uma música. Eu sou bem eclético, acho que você vai acertar. Vai? Vamos ver. Então vamos lá, a gente volta em instantes. Segura aí, pessoal. Paiaiá na Conectados. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Agora, com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? E também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Opa, tudo em riba, humanidade. Por meio desta eu venho com entusiasmo avantajado celebrar o aniversário de 3 anos do programa Paiaiá na Conectados. Paiaiá, para quem não sabe, em tupi,
Paiaiá significa a pequena lontra que rola no frescor da relva vespertina. E eu não poderia deixar de citar e saudar o timaço de povoados que compõem a região metropolitana da Grande Paiaiá. Paiaiá, Quererá, o povoado que ainda não quer, Teofilândia, Pataíba e Nanica, capital mundial da bananada, Olindina, Itapicuru, Cipó e Araci, Grande Araci, blá 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 blá, Tucano e Ribeiro do Pombal, sem falar do célebre município que abraça Paiaiá, Nova Soure, a nova Guiné brasileira. Um efusivo abraço ao seu Geraldino e saudações à tia de... Programa Paiaiá na Conectados. Voltamos, você ouviu aí a mensagem do meu amigo Marco Bianchi. Obrigado, Marco Bianchi, por sua mensagem. E antes você ouviu aí Só Pro Meu Prazer com Leone. E antes um recadinho aqui pra você. Você sabia que a Rádio Conectados é um dos vários projetos que fazem parte da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga? Isso mesmo, a FUNSAI, que há mais de 122 anos vem ajudando a fazer a diferença na vida de muitas famílias. E você também pode ajudar a Rádio Conectados e os demais projetos da FUNSAI contribuindo. Faça uma doação e nos ajude a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br. FUNSAI, há mais de um século, acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. Patrick, eu acertei na música aí, ó. Ô, Leone, você sabe que eu adoro o Leone, cara. Desde eu acompanho... Na verdade, o Leone era também do não é do Kid Abelha. Não, ele foi pro Heróis da Resistência, mas primeiro com a Paula Toller no Rádio Táxi. Rádio Táxi. Depois ele fundou o Heróis da Resistência, né? Que era um trio. Sim. E aí sim ele foi pra carreira solo. Leone, sou fãzaço. Adoro. Aliás, eu adoro rock nacional. Adoro rock, de uma maneira geral. Sim. Mas esse passeio pelo rock dos anos 80, anos 90, eu adoro. Tem muita coisa boa, né? Sensacional. E a época, né? Talvez a molecada aí que estiver em casa ouvindo não vai lembrar muito dessa turma, mas assim, a não ser as grandes bandas, aí sim, Titãs, Capital, que vieram. O Heróis foi uma banda, acho que durou uns 4, 5 anos, não mais que isso, mas teve uns 2 ou 3 discos muito legais. Eu gosto bastante. Um abraço aqui para Selma Maria acompanhando a gente, muito obrigado. Também outro aqui que não deixou o nome, final de telefone 2563, muito obrigado. Eulário Silva diz, boa tarde, manda um alô aqui para os amigos catadores de reciclagem aqui na própria Baixa de São Francisco, Baixa de São Francisco. Amigos estão ouvindo em Jefferson, Som e Motos. Rafael também que está ouvindo, muito obrigado. Maria do Carmo e Lalinho, muito obrigado a todos vocês aí de Sergipe, também todo mundo conectado com a gente. Robélia Aragão, Luísa Silva, muito obrigado. Edson Luiz. Por falar em música, vem aí o nosso colunista Sérgio Martim falando de Raimundo Fagner. Programa Paiaiá na Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, meus amigos do Paiaiá Conectados. Eu tenho certeza de uma coisa. Raimundo Fagner, Cândido Lopes, não é fácil. Um homem é bravo que só a pomba. Ele já bateu em crítico que não gostou do disco, já mandou um outro crítico enfiar uma baqueta de bateria onde vocês podem muito bem estar imaginando. E uma vez, quando eu entrevistei ele para o Veja Música, eu brinquei dizendo que tinha amigo na polícia. Ele falou assim, você pode ter amigo na polícia, mas eu tenho um cara muito mais poderoso, muito mais bravo para acabar com você. E o que eu acho que isso até é legal, porque faz parte dessa imagem que o Fagner tem de um sujeito capaz de encantar a gente com canções maravilhosas, como Revelações, ou Deslizes, ou até Borbulha de Amor, que eu não gosto muito, mas acho uma grande canção, mas ao mesmo tempo tem essa coisa do nordestino duro, do nordestino machão, assim. Essas facetas, elas estão muito bem retratadas em Fagner, Quem Me Levará Sou Eu, que é um livro da Regina Cheverria, que trata justamente da vida do Fagner, um sujeito que é um filho de pai libanês,
e mãe com ascendência indígena, e que se tornou, para mim, um dos grandes intérpretes da música popular brasileira. Talvez, acho que o maior intérprete que a gente tenha dos anos 70 para cá. Você tem não só a descrição da carreira dele, das influências musicais que ele recebeu e o tanto que ele fez para melhorar o cenário da música do país, mas também narra brigas engraçadíssimas dele com Caetano Veloso, Belchior, até com o diretor de gravadora. Como eu falei, um homem não é fácil, mas aprenda uma coisa, eu prefiro muito mais um cara turrão, que fala na cara, que mete o dedo do nariz e você mete o dedo do nariz de volta, do que muita gente que se faz de boazinha e tá te pegando pelas costas. Muito obrigado e até a próxima semana. Programa Paiaiá. Esse foi Sérgio Martins aqui com o quadro Todas as Notas. Programa Paiaiá Conectados nessa edição especial de aniversário. Estamos ao vivo também pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, e pela Rádio Nova Web aqui em Santo André. Hoje batendo papo com essa figura ilustre, o jornalista Patrick Santos. Ô Patrick, é verdade que ao começar a se preparar nos seus últimos dias aí de trabalho na Jovem Pan, você já ia caminhando pra rádio, era? Eu na verdade, eu adoro andar, né? Eu digo que eu sou andarilho. E... Tanto que ele veio pra aqui andando pra rádio. Não, isso é porque eu saí meio correndo. Aí a André me trouxe, mas se eu tivesse saído cedo... Você sabe que minha mãe mora aqui perto. Minha mãe mora aqui no Ipiranga, né? Da minha casa pro metrô, Sumaré, dá uns 20 minutos caminhando. E aqui, minha mãe mora na 28 de setembro, que é uma paralela aqui a Nazaré, então às vezes eu venho de metrô, mas eu ando mais uns 20. Então dá uns 40, uma hora e pouquinho. Mas pelo menos uns 6 meses antes de sair, que eu já estava naquela fase um pouco mais... que eu narro de alguma maneira um pouco mais angustiada mesmo, de tomar a decisão, eu optava por ir trabalhar a pé. Eu moro em Perdizes. Sim. E aí eu saía ali de Perdizes, passava pela Afonso Bovero, cruzava toda a Doutor Arnaldo, passava ali em frente ao HC, entrava na Paulista até o prédio da Jovem Pan, ali quase em frente à Gazeta. Sim. Dá mais ou menos 1 hora, 5 quilômetros, né? 1 hora e pouquinho. Então, eu ia e voltava a pé. Era um momento que eu refletia um pouco. Além de fazer muito bem, claro, também, né? Óbvio. Eu ando em média 6, 7 km por dia. Então, eu ainda andava mais que você, eu andava quase 10, mas é uma delícia. Eu amo, né? Eu não tenho mais carro. Você largou o carro também? Raramente eu uso o carro. Raramente, assim, uma vez por mês, quando eu tenho que fazer algum deslocamento, mas eu não ando de carro. Tudo ou é a pé, metrô, né? E aí quando tem algum deslocamento que eu preciso ir, eu vou de Uber ou de táxi. Facilita muito, né? Eu não gosto. No livro, você também retrata um pouco aí algo com a família? Sim, isso. Não é só um livro que conta histórias de exaustão de um trabalho. Não. Na verdade, o livro ele se divide em 2 partes, né? A primeira parte, eu narro um pouco todo esse processo que eu vinha de preparação para a saída, né? Então eu narro, quando eu falo... E é bom o ouvinte entender, quando eu falo um pouco de angústia, não quer dizer que aquilo não me fazia bem, não é isso. Estava reclamando do trabalho. Ali, a minha casa, era um processo interno, era um processo de angústia interna de buscar outras coisas, de tentar olhar para coisas que tinham mais a ver comigo naquele momento, porque a vida vai passando, né? Você vai abrindo um leque, você vai descobrindo outras potencialidades. Então eu senti a necessidade de olhar um pouco mais, né, para dentro, né? Então nessa primeira parte do livro eu narro esses 2 últimos anos, praticamente, o que eu fazia, como é que estava a minha vida ali, até o momento em que eu decido parar, né? Sim. Então, a primeira parte é esse. Aí, eu acho que o ouvinte vai se identificar de alguma maneira, quem não está muito feliz com o que está fazendo, ou acha que precisa passar por uma mudança, tem um chamado interno querendo algo novo, vai se identificar muito. Na segunda parte, aí sim, eu reflito sobre
a minha parada de fato, né? Então, o meu intervalo. O que eu narro nessa segunda parte? São histórias dessa parada. Então, a minha caminhada pelo bairro, a conversa com os vizinhos, né? Um olhar um pouco mais próximo daquilo que estava tão próximo e eu não via, né? Uma certa aproximação com a família também, né? Eu narro também nos capítulos a conversa com a minha avó, eu fui criado pela minha avó. Eu falo de uma viagem com a minha mãe para Machu Picchu, onde a gente se aproxima também. Falo sobre a ausência do meu pai. Então eu vou narrando um pouco, eu vou refletindo a partir dessa parada, dessa descompressão, né? Que eu falo bastante isso. E aí eu vou abrindo espaço para o novo. E aí eu descubro, a partir do livro, também uma potencialidade de uma escrita mais autoral, né? Mas jornalista, claro que eu escrevia, sempre escrevia, faz parte da profissão, mas era sempre uma escrita mais do dia a dia, da notícia. E ali eu passo a trazer algumas ferramentas que você até falou na abertura, que eu tenho uma pós-graduação em jornalismo literário, então todos esses elementos vão aflorando ali na escrita e então fica um livro gostoso, porque ele seria absurdo eu falar o contrário. Sim, mas fica um livro leve, você tá com ele em mãos. Sim. Aí você vê que se você chegar hoje em casa, deitar na tua rede ali, enfim, no teu sofá... Fala em rede não, que eu sou baiano, cara. Então... Vai ser ali, ó. Não fala em rede. Vai ser ali que você numa tarde você lê o livro. Sim. 2 horas você lê. Inclusive tem peguei aqui uma declaração da Vera Magalhães, que ela diz o seguinte aqui, abre aspas: na pausa do jornalista nasceu um escritor. Nos dois vejo a mesma generosidade e a mesma coragem. Sugiro ao leitor que mergulhe nessas páginas com a mesma bravura do Patrick. Tenho certeza de que cada um, a partir da trajetória do autor, sairá ao final mais conhecedor da própria história. Fecha aspas aqui para Vera Magalhães. Acho que ela captou bem, isso, que é uma viagem interna. Porque eu digo o seguinte, Carlos, a principal viagem que você pode fazer num sabático, é uma viagem interna. É um mergulho para si. As pessoas podem até imaginar o seguinte, desculpa te interromper assim, mas assim, não, ele tirou esse período porque ele tá cheio da grana, ele vai viajar, conhecer vários países, vai para Paris, vai para não sei onde. Vai para Tailândia, para o Alasca. Tem gente que pode tirar e fazer. Não foi o seu... Não foi o meu caso. Porque eu não tenho esse dinheiro todo que as pessoas acham. Eu fiz uma opção... bem mais em conta, bem mais barata, né? Ficar aqui e essa viagem que eu queria fazer, que era me ouvir mesmo. Então, ler, estudar, fazer cursos que me interessam, escrever. Como é que foi a primeira semana que você acordou, o primeiro dia que você, após essa parada, que você acordou e falou, não tenho que trabalhar? Como é que foi, Patrick? Primeiro que eu precisei desconectar, fui desconectar depois de um tempo, porque eu já acordei na segunda-feira correndo pro banheiro para tomar banho, tomar café, achando que eu tinha que estar na rádio. Na verdade, eu não tinha mais. Então, a primeira semana, segunda, é difícil, né? Você desacelerar, não é um processo fácil. Eu passei a primeira semana respondendo muitos ouvintes. Foi gozado, Carlos, que uma coisa muito interessante que a gente subestima um pouco, né? A gente tá ali naquela loucura diária, você não abre muito espaço para olhar para fora, ver como é que as pessoas te encaravam. Cara, eu recebi, assim, milhares de ouvintes, as minhas redes sociais, assim, encheram de mensagens falando. Então, foi muito importante para mim também ter essa noção, sabe? Que a gente fica muito ali no dia a dia, você não observa, sabe? Eu ouvi quando... o Silvio, né, do 3 de 1 assumiu. Que ficou no meu lugar. Silvio Navarro, né? Isso. E comentaram lá que você tinha ido para outros projetos, né? Eu, na minha cabeça, até achei que você tivesse saído da Jovem Pan para ir para outra emissora. Foi isso no dia que eu ouvia todos os dias, então essa foi a primeira impressão que eu tive, entendeu? Que você teria ido para outra emissora, alguma coisa assim, entendeu? Não, muita gente ficou um pouco na dúvida, mas aí eu falei um pouquinho que a ideia era essa, né? De abrir espaço para outras coisas, né? De tentar...
Eu penso o seguinte, cara, a vida ela te chama para algumas coisas. Você precisa também estar atento, né? Sim, claro. Você precisa sentir as coisas, captar aquilo que está dentro de você. Eu já vinha com um chamado interno de algo que eu precisava buscar, né? Olhar para outros horizontes, né? Buscar novas potencialidades. O que a vida estava me pedindo para fazer, entendeu? E aí eu acho que quando eu cheguei, quando eu resolvo mesmo me afastar desse período, né? Da minha rotina diária, que é aquilo que me deu uma identidade durante 24 anos. Não é fácil, é um choque, mas assim, você precisa ser corajoso, obviamente. Mas você precisa olhar para essas coisas, né? Porque acho que a vida é isso. Senão você passa... As coisas vão acontecendo, você vai muito no automático, né? Senão você não percebe que você está em estado, assim, de exaustão, né? Você precisa olhar e entender. E está muito longe, viu, Carlos? Que às vezes as pessoas... É importante a gente dizer o seguinte também. A gente vive num país e a gente você deve estar noticiando aí no seu programa e você acompanha isso, que a gente está com um nível de desemprego altíssimo, claro, né? São milhões de pessoas em busca de emprego. Aí pode alguém falar assim, pô, mas todo mundo procurando emprego, tem um louco aí que está largando o emprego. São coisas diferentes, né? Sim, eu mais do que ninguém... É bom que as pessoas não confundam. Não confundam, porque são coisas diferentes. Eu não larguei nada. Pelo contrário, eu estou investindo em mim. Eu fui buscar outros caminhos, outras potencialidades. Está no intervalo, né? Eu estou no intervalo, né? Tanto que o livro chama 45 minutos do primeiro tempo. Você está no intervalo, onde voltar pro segundo tempo. E onde o técnico é você. Exato. É o que o Bassan fala na orelha, né? Muita gente às vezes ninguém tem um apito do juiz. Você que tem que ter o seu apito para saber ali a hora de parar e olhar para onde você quer você quer seguir, né? Então, e eu tenho certeza que eu tenho muita bola para rolar aí no segundo tempo. Não tenho novo dúvida. ainda, um pouquinho mais velho que eu, mas tá novo, né? Tô bem. Esse é o grande Patrick Santos aqui hoje batendo um papo, ele que estará lançando aqui 45 minutos do primeiro tempo, segunda-feira a partir das 18h30 na Livraria Cultura ali do Conjunto Nacional. Vem aí o nosso último quadro, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é o aniversário do programa. E se uma vida passa rápido, imagine esse período. Dar meus parabéns é o mínimo que posso fazer para um apresentador que conseguiu imprimir ao programa seu carisma, profissionalismo, leveza e qualidade. Prova disso foi a indicação do próprio Silvio a um dos prêmios da Associação Paulista dos Críticos de Artes, APCA, em 2017. Um feito e tanto. E como diversidade é outra característica dele, passaram pelo programa cantores, claro, escritores, jornalistas, cicloviajantes, grupos artísticos, consultores de condomínios, militar, personalidade, advogado, técnico de seleção brasileira, médico, educador financeiro e até mágico. O programa virou um porta-voz de várias tendências culturais. E na condição de ser uma emissora via internet e, por isso mesmo, não conhecer mais limites geográficos, a Rádio Conectados faz com que o programa toque até em São José do Paiaiá, povoado de onde Silvio veio e que pertence ao município baiano de Nova Açores. Se bem que, com sede em uma das maiores metrópoles do mundo e em razão das comemorações de hoje, a Rádio Conectados e o programa Paiaiá na Conectados não podem negar duas coisas de uma das músicas da maravilhosa banda Ira. Parabéns a Carlos Silvio, ao programa e à Rádio Conectados.
Para mais textos e colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Programa Paiaiá na Conectados, hoje aqui edição especial de 3 anos, recebendo o jornalista Patrick Santos. Esse foi o nosso colunista Darlan Zurk. Abraço também aos ouvintes da Rádio Web de Santo André e para a Rádio Nova Web de Santo André e também para o pessoal da Rádio Positiva da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Aqui com a gente, Luzia Silva, da cidade de Jacobina, na Bahia. Edson Luiz, muito obrigado. O Alexandre Nunes, que apresenta aqui o Simbora todas as quarta-feiras. Patrick está dizendo o seguinte, já que se você gosta de rock nacional, ele já está te convidando para ouvir o programa dele, dia 5 de junho, às 9 da manhã, com a banda Magazine. Que legal. É toda quarta-feira? O programa dele é todas as quartas, 9 da manhã. E trata de rock nacional, isso? Ou ele vai estar... É diversificado. Diversificado. Que legal. Nesse dia... Magazine. Isso. Que legal. A Yolanda Santos aqui com a gente também, José Newton Palma, muito obrigado. Sérgio Pigini, Eveline Caravazzi aqui em Campinas, Diogo Moreira lá no Paiaiá ouvindo a gente, Júlio César Andriolucci. Cara, eu preciso conhecer Paiaiá, viu? Tu já está convidado. Eu te levo no meu carro ainda no final do ano. Não precisa pagar nada. Você vai muito pra lá? Todo ano. Todo ano. São 2.100 quilômetros. Que legal. 28 horas de estrada. Pertinho. Pertinho, pulo, entendeu? Aqui. O Júlio César aqui diz boa tarde. Ouviu você dando entrevista na Jovem Pan News Bauru? Ontem. Ontem. Isso. Aliás, eu vou fazer um lançamento lá em Bauru. Já fala livro. A data aí, já tem data? Tudo indica dia 31 de maio. Eu vou estar lá com o Vila, com o Marco Antônio Vila, que é aniversário de 1 ano da Jovem Pan News de lá. E eu vou aproveitar e fazer o lançamento do livro lá. Agora, depois eu passo nas minhas redes sociais. Passo que a gente compartilha lá também, tudo certinho. Mas vai ser legal. Adoro Bauru. Aqui com a gente o o Silva, a Tatiana Lima, da cidade de Roca Salles, também escutando a gente. Muito obrigado aí pela Rádio Positiva Web. Grande abraço aí a todos vocês. Que maravilha. Patrick, vamos voltando aqui a falar um pouco aí do teu ano sabático aí. Quando é que começa aí o segundo tempo? Então, eu acho que deve começar em breve aí. Eu faço esse lançamento segunda-feira, né? Sim. E aí tudo indica que eu devo fazer algum programa lá na Jovem Pan, mas ainda não tá totalmente definido. Mas o fato é que eu não volto pro cargo de chefia, isso que eu tinha, né? O cargo de gerência, isso acho que eu passei a bola aí. Mas eu vou estar voltando para algum programa, vamos ver, ainda não está totalmente definido. Mas, além disso, eu vou, a partir do livro, eu vou estar... o livro é o meu grande projeto também, né? Eu vou estar passando a falar muito sobre essa importância de você fazer uma transição de carreira, olhar um pouco mais para as coisas que fazem sentido, propósito de vida. Eu vou estar... Família, tudo que envolve essas questões tão contemporâneas, eu vou estar falando também. E estou criando o meu site, né? Meu site vai ficar pronto. Devo ter um canal também no YouTube. Legal. Que eu tô... Palestra também? E palestras a partir do livro. Esse é um caminho bem viável e que eu já estou me estruturando para isso. Então, eu vou em algumas frentes, sabe? E claro, se tudo correr bem, espero que o livro tenha uma boa aceitação, porque... o livro, eu recebi o livro físico, esse que está aí com você, ontem, né? Então, eu vi as imagens se autografando. Então ainda é muito novo, as pessoas ainda não leram. Vamos ver como é que vai ser essa receptividade. E quem sabe outros livros. Esse universo literário é uma coisa que sempre me atraiu. Enfim, vamos ver. Eu ainda não consigo definir exatamente o que, mas eu pretendo estar em mais frentes, sabe? Esse livro te dá um pouco também da certeza que em você também há um escritor? Eu acho que sim. Eu sinto que sim. Eu tenho muito a dizer. Eu acho que eu consegui, modéstia à parte. Você sabe que eu não sou um cara de autoestima extremamente elevada. Minha mulher que enche muito o saco disso. Mas eu... Ela disse que não, mas sabe quando você sente que eu entreguei o melhor? Eu sinto que esse livro tem muito de mim nele ali, né? Muito não, tem muito.
é o meu melhor que eu acho que eu consegui fazer. Então, isso me conforta. Vamos ver como é que vai ser a receptividade. Eu preciso esperar um pouco também, né? Esse feedback. Mas eu sinto que eu escrevi um livro, além de eu contar a minha história... eu acho que ele vai ter um processo de identificação com muita gente. Sim. Que está insatisfeita, que se questiona. Inclusive, é legal você falar nessa identificação com muita gente, porque a gente vive num momento onde as pessoas estão sufocadas com a quantidade de informações que chegam. Exato. E às vezes não sabe onde dar uma pausa. E eu não estou dizendo necessariamente tirar um ano sabático. Exato. Eu acho que tem... Acho que você falou uma coisa que é fundamental. As pessoas têm... mas peraí, tirar sabático, para quê? Você não precisa tirar sabático, você pode fazer um intervalo num fim de semana, começar a olhar para... Quando eu falo olhar para dentro, é ver aquilo que faz mais sentido para você. Claro, às vezes o trabalho ele oprime, você não tem saídas, mas o que eu digo no livro, e a partir da minha história muita gente vai se ler, é que é possível você conseguir traçar aquele caminho que talvez faça mais sentido para você, sabe? Então, você não precisa necessariamente parar, vou fazer, eu não consigo fazer, não precisa isso. Quem está desempregado, por exemplo, eu sei que acho que nosso tempo está esgotando. Pode falar. Mas, por exemplo, quem está desempregado, a gente falou há pouco desses 13 milhões, mas... você tem o tempo na sua mão. Claro. Então, claro, você está na sua busca aí pelo emprego e tal, e tem que continuar até a hora que achar, mas use esse tempo também para se aculturar, para pensar o que é legal para você, qual que é o seu melhor potencial, o que você pode oferecer melhor. Então, acho que você tem um vasto caminho aí para trazer o tempo para você e transformar ele em algo que te torne mais prazeroso, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Patrick Santo, jornalista, mais de 24 anos aí na Jovem Pan, está lançando segunda-feira, a partir das 18h30, 45 minutos do primeiro tempo, pela editora Literary Books International. Patrick, desde já eu gostaria de imensamente aqui agradecer a tua presença, por ter aceitado o convite. Estarei lá na segunda-feira, eu e o Assis Ângelo estaremos lá. Pô, o Assis, vou bater a saudade. Figura ímpar aí do jornalismo. Que legal. Muito obrigado, viu? Satisfação enorme, adorei, viu, Carlos? E parabéns pelo programa, cara, parabéns mesmo, esse espaço é muito democrático, parabéns pelos esses 3 anos, que venham 3, 6, 9, enfim... o tempo que a vida te permitir, enfim, e parabéns pelo trabalho, e quero muito conhecer Paiaiá, esse projeto cultural da biblioteca, isso, eu fiquei encantado com essa história, confesso a você que eu não conhecia, também é aquilo que você disse, são tantas notícias, você não... Mas eu fiquei encantado com a história e queria mandar um abraço para todo mundo lá. Muito obrigado, tá bom? Viu? Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora nas redes sociais, no Facebook, o pessoal da Rádio Nova Web aqui de Santo André, o pessoal da Rádio Positiva em Rio Grande do Sul, cidade de Roca Salles. A gente volta no próximo sábado. Bom final de semana a todos. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você também pode ajudar a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br e faça uma doação. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio.